Olá, estamos de volta para um debate, um privilegiado debate com o Dr. José Feliciano de Carvalho, conhecido por mim como Vovô, para tratar de alguns assuntos da sua história que é extraordinária. O Dr. José Feliciano de Carvalho lembra muito o José, que para além de ser o pai de Nosso Senhor, foi aquele que foi vendido pelos irmãos, só por inveja, como escravo, não é, ao Egito. Foi caluniado, mas ainda assim persistiu na vida fazendo o que era certo e utilizando sua inteligência, e Deus o abençoou em sua jornada. Ao ponto de os irmãos que o venderam, né, como escravo, terem ido pedir ajuda a ele no Egito, porque ele já era intendente do faraó, e ele, em vez de ter uma desforra de vingança, acolheu os irmãos, acolheu sua família. E a vida do vovô é cheia de histórias semelhantes a essa. Tem muita coisa para contar, uma experiência de vida extraordinária. E é um privilégio muito grande para mim estar aqui conduzindo com ele esse debate. E o vovô estava contando histórias impressionantes de como ele contribuiu para a criação do Fermoju aqui no estado do Ceará. Mas é interessante, sabe, vô? Assim, a meu ver, o senhor estava falando que o senhor passou no concurso de juiz, foi aprovado em primeiro lugar e não quis assumir, porque o senhor já ganhava mais dinheiro como advogado. Essa sua experiência como advogado, o senhor antes atuou como escrevente na Justiça do Estado de Ceará. O senhor tem alguma coisa interessante para falar de algum advogado daquela época que o senhor se inspirava? Tinha os advogados, tinha advogados celebernos aqui, muitos, com prestígio, ricos, mas tinha um cidadão velho, já bem velho, que eu fazendo audiência com ele advogado, eu trabalhando com o juiz, ele tinha uma experiência que eu achava muito esquisita. Em regra, ele não arrolava testemunha. Ele não arrolava testemunha. Ele era já bem velho mesmo. Sim. Ele usava os óculos quase na ponta do nariz e tinha a voz assim, frágil. A testemunha às vezes dizia, vinha preparada e fazia a caveira do cliente dele. Dizia tudo que queria dizer. Aí ele fazia as audiências anotando. Eu aprendi com ele isso. Eu fazendo audiência e prestando atenção. Esse velho é muito matreiro, rapaz. Eu calculando, né? O Sim. velho matreiro. A experiência dele, eu aprendi muito com essa experiência dele. O senhor como escrevente, vendo o É. advogado atuando na hora da audiência. É porque eu queria ser advogado. E também isso aí eu tenho que aprender com ele. Aí o juiz dava a palavra a ele. Aí ele dizia, Excelência, o depoente narrou, eu anotei aqui, e o senhor escreveu que meu cliente fez a seguinte afirmação. Aí escrevi a afirmação que o depoente, testemunha do outro lado, tinha feito. Ele confirma. Aí o indivíduo, o juiz perguntava, o senhor confirma? Isso confirma, sim, senhor. Aí confirmou. Ele disse, doutor, quando o meu cliente fez essa afirmação perante o depoente, tinha alguém presente? Aí o sujeito dizia assim, não, senhor, era só eu e ele. Ele disse, já que não tinha ninguém presente, ninguém ouviu. Disse, não, ninguém ouviu. Isso quer dizer que fora do depoente dele, não tem ninguém que saiba disso. Ele disse, não tem. Disse, como é que ele prova que é verdade? Aí o cara disse, eu não posso provar, porque só tem eu e ele. Aí ele perguntava, nesse caso, o depoente está depondo em benefício da parte contrária, do cliente que pediu a ele. Certo, sim, senhor. Aí ele dizia, Excelência, a testemunha tem interesse na causa. Então não pode ser ouvido como testemunha. Eu requeiro a Vossa Excelência que defira o compromisso que ele disse que está depondo
sob pena de responder pelo crime de falso testemunho, para ele não ir para a cadeia. Aí o juiz perguntava, a testemunha realmente tem interesse. Aí o juiz encerrava o depoimento. Pronto, ele inutilizava o depoimento de todo mundo. Eu disse, que velho malandro, rapaz. Vou fazer isso quando eu for advogado. Outra impressão que eu tive, de advogado celeberme, Sim. dois verdadeiros monstros da advocacia, em pontos opostos. Um dominava a advocacia civil e o outro dominava a advocacia criminal. Certo. Um era prolixo demais. Aí, o que dominava a advocacia civil tinha a melhor equipe de advogado que o Ceará já teve. Se o juiz despachasse alguma coisa contra ele de manhã, podia esperar à tarde que tinha uma petição recorrendo do juiz com jurisprudência de toda parte, ninguém sabe como é que ele fazia aquilo. E um detalhe, né? No tempo onde não existia computador. O computador e não tinha nem rádio para poder saber. E consultar jurisprudência só se tivesse as coleções compradas de livraria, não é? Pois é. Ele era no instante. E tinha uma figura que os advogados usavam muito no Código de 39, que a testemunha, quando depunha, ele às vezes extrapolava e fazia as afirmações bem acerbas e o juiz consignava. E se não tivesse quem refutasse aquilo, ou tentasse aprovar, ou requerer uma cariação entre um e outro, aquilo acabava pesando no julgamento do juiz. Então, ele tinha uma figura que quando a testemunha acabava de depor, o advogado pedia a palavra e dizia, eu quero contestar a testemunha. Contestação de testemunha? Quero contestar a testemunha. Aí o juiz dava a palavra no Código Velho. O Código Velho... De 39. De 39. Não tinha escrito isso. Eu pensava que tinha. De tanto eu ouvir isso, pensava que tinha. Mas existia essa praxe forense. Era uma praxe forense. Eu quero contestar a testemunha. Aí o juiz, que tinha acabado de chegar, era processualista. E estava com o código de processo em cima da mesa. E enjoado. Enjoado. Aí o advogado celebermo. O juiz pegou o código, sacudiu para ele, digo, fundamente. Pediu para o advogado fundamentar esse pedido de contestação. Está aqui o Código de Processo Civil. Estou fazendo uma audiência de processo civil. Fundamente essa figura. Que eu não conheço essa figura. Aí o advogado pegou, estou para frente, estou para trás, estou para frente, estou para trás. Eu disse, doutor, eu não localizei. Ele disse, escreva aí. Pelo juiz, foi indeferida a petição do advogado fulano de tal, Zanzóis, que era a figura máxima, sim, que requereu o seguinte, por falta de fundamento legal. Alguém tem mais alguma coisa? Não, então está encerrada a audiência. Eu disse, essa eu aprendi. Na primeira de Copa, eu vou passar como advogado, E depois, ano depois, lá em Quaraú, eu passei isso em cima do advogado lá, que era um terror. Um medalhão do interior? Um medalhão. Como foi essa história? Um medalhão. Eu fazendo a audiência, eu tinha uma audiência com ele no sábado. Então, na sexta-feira, eu fui à audiência para ver como é que ele trabalhava. Porque eu era advogado bem novo. Ele tinha 2 Jeep. Jeep 1001, grande. Num deles, ele ia na frente com o motorista e na parte de trás, ele tirava o banco
e vinha 2 sacolas de couro, Hum. com um zip bem grande, cheio de livro. E no outro jipe, e o colégio de testemunha dele, que servia para crime, para reintegração de posse, para adultério, servia para retificação de nome, servia para tudo, para demarcatória. Era as mesmas testemunhas. Então, pela descrição, era um advogado prestigiado mesmo. Né? Era. Então, e outra coisa, e tinha um coro na cidade em que ele já tinha fama. Sim. Tinha um tal de Seu Bibiu, que ele dizia assim, quer ver, menino desse era comigo. Eu estava com uns 2 anos de advogado, menino desse aí, o doutor aí vai comer, vai engolir inteiro. Isso aí é como um sapo engolindo barato. O velho, do lado de fora, que a audiência, a justiça vivia, era feita na casa do escrivão. E o escrivão, por acaso, era tabelião. E a janela da sala de audiência dava para a rua. E o velho ficava com os queixos em cima da janela, só para prestar atenção às audiências. Que ele ficava se misturando com o rolo de testemunha que o outro tinha trazido no jipe. Quando era na hora do almoço, o velho se metia no meio e acabava almoçando como se fosse uma testemunha. Aproveitava a boquinha, né? E aproveitava a boca. Aí... O senhor assistiu uma audiência na véspera, não foi? Dele, para ver como é Para que ele ver como é atuava. que ele tratava. Aí ele estava fazendo audiência com um cidadão já velho, bem alto, que era um Rábula. Um Rábula não era formado, né? Sim. Nesse tempo, o conceito morava numa cidade onde não tinha advogado, o tribunal dava uma carta de provisão. Ele era um provisionado. Aí o velho contestou o depoimento de testemunha. E se levantou e disse, doutor, eu peço a palavra ao senhor para contestar o depoimento da testemunha que depoiu. Aí ele, o advogado cruel, ficava dizendo, analfabeto, depoiu. O que dá analfabeto, depoiu. Eu disse, ixi, rapaz, o bicho é ruim, é coiceiro, isso aí. Eu fiquei com medo dele. Naturalmente. Né? Fiquei com medo dele, esse bicho é coiceiro, rapaz, não respeita nem um velho desse. Aí, quando foi no dia seguinte, foi o meu dia. Aí ele, quando a testemunha acabou de depois, pediu a palavra ao juiz e contestou o depoimento da testemunha. Da parte que o senhor era advogado. É, a testemunha era minha. Certo. E ele contestou. Aí eu peguei o código e disse, doutor, quero pedir a Vossa Excelência que pedisse aqui o doutor para fundamentar aqui no código onde é que está essa figura, que eu só conheço contestação de ação, mas contestar testemunho eu nunca aprendi. Aí ele olhou para mim e disse, doutor, advogado novo da capital tem que aprender muita coisa. Aí puxou o zip da sacolona que ele estava no chão e tirou um livro do Ponte de Miranda, comentário ao Código de Processo Civil. A gente estava falando em depoimento de testemunha, que era artigo 240. Eu me lembro bem disso. Aí ele abriu aqui o volume e disse, Ponte de Miranda. Aí olhou para mim e disse, advogado, tem que comprar livro e ler. Você sabia disso? É por isso que eu, quando eu chego, a audiência, eu trago meus livros aqui. Eu disse, por coincidência, essa obra que o senhor tem, eu também tenho. Eu também tenho. Agora, eu estou vendo ali o doce do livro, que o livro é grosso, né? O doce do livro, o comentário só ia até o 180. 180 era a contestação. Ele estava falando em contradita de testemunha. Aí
eu olhei, vi que ele estava chutando, enganando o juiz. Está aqui escrito. Rolei para o senhor, doutor, e dizendo para o juiz. Ponte Miranda diz aqui, contraditar é o mesmo que contestar. É a mesma coisa que contestar. Eu disse, Ponte de Miranda, doutor, o senhor me permite. Ele tem uma linguagem sincopada. Ele escreve de acordo com a gramática espanhola. Ele interroga de cabeça para baixo o sinal de interrogação e de cabeça para cima no fim da frase. E não escreve nenhum cacófato. Pouco a pouco, ele jamais diria. Jamais ele diria. Ele não escreve nenhum cacófato. É um esmerilador exatamente do vernáculo. Eu gostaria que o senhor mostrasse ao juiz o texto que o senhor está lendo. Eita. Eu não quero só que o senhor mostre a ele. Desafiou na hora. Mostra a ele o texto que o senhor escreveu, que o senhor leu. Aí ele pegou o livro, fechou, botou dentro da sacola, fechou, se levantou, saiu, foi para outra mesa e ficou lá de costas. Doutor, desisto, não tem mais nenhuma pergunta, nem quero fazer pergunta nenhuma, mais nenhuma testemunha. Que vergonha. Aí o velho que estava do lado de fora, eu fiquei com medo, foi aí. O que gostava de comer de graça e ficar mangando dos outros na audiência. Fiquei com medo, foi do velho, que o velho disse assim, tá aí, advogado, o velho encontrou um pai. Eu disse, rapaz, esse filho da mãe desse velho, eu tinha vindo de Sobral para Coreia de jipe alugado, eu não tinha um transporte para eu voltar. E o medo que eu fiquei de levar uma surra. Viu? Eu fiquei. Aí o resultado, o doutor, toda ação minha que ele via que era minha, ele não contestava. E quando a ação era dele, que eu contestava, ele saía do processo. Ficou com medo mesmo, envergonhado, hein, vô? Ficou. Passei, agora eu aprendi isso com quem? Aprendi fazendo audiência em Fortaleza com um juiz que sabia ler. Que conhecia processo. Que não teve medo do advogado famoso. Não teve medo, mandou que ele fundamentasse. Então essa lição é uma lição da vida. É uma lição da vida. Eu vi que advogado, eu preciso conhecer o meu ofício. É tanto que eu digo no meu escritório, sempre disse, meus filhos todos sabem disso, e os que trabalham comigo, que se o cliente não tiver direito, eu não pego a causa dele. Se ele não tem direito, para mim, direito é igual à vida. Se ele não tem direito, eu vou inventar uma mentira? Verdade. Eu vou fazer a minha barba de manhã e eu vou ficar olhando para a minha cara e dizendo, você é um escroque, um mentiroso que engana um juiz, engana o colega. Não vou fazer isso. Mas o senhor falou do Ponte de Miranda, né? Que foi um grande jurista brasileiro, lá de Alagoas. De Sergipe. De Sergipe, né? É. Que escreveu praticamente sobre tudo. Foi. De direito. O senhor já trabalhou em algum processo individual que teve que ter alguma influência do Ponte de Miranda para o senhor ganhar a causa? Eu tive uma questão antiquíssima em que o meu cliente tinha uma... Nesse tempo a sociedade anônima eram 7 elementos. Era ele, a mulher dele e 5 filhos. Os sócios da sociedade, né? Sócios da sociedade. Era ele, a mulher dele e 5 filhos. Então ele tinha 98% era dele. Certo. 1% era da mulher. Os outros 1% ele dividiu, os outros 5 filhos, 0,20 centavos para cada um. Certo. De modo que ele fazia uma Assembleia Geral, só ele e o secretário. Aí um advogado famoso daqui, famoso e pernóstico, ele era bem alto, ele promoveu uma ação
dizendo que uma sociedade dessa, em que o cara tem 98%, 1% da mulher e o outro 1% está dividido pelos 5 filhos, 0,20 centavos para cada um, 20 percentual para cada um, não é uma sociedade anônima, é uma firma individual. Ele estava representando a esposa, que estava questionando a distribuição das ações. É. E queria descaracterizar a natureza da sociedade anônima. Era. Aí, a audiência não teve testemunha, que era uma questão de direito. O juiz, que depois foi até desembargador, não houve audiência de testemunha, aí ele pediu, o advogado contrário, para apresentar um memorial. Eu achei bom, porque dava tempo a gente estudar mais, né? Sim. Ficou certo. No dia do memorial eu trouxe o meu, mais ou menos umas 8 páginas escritas. Mas ele não, trouxe, parecia um livro. Aí eu apresentou em audiência, parecia um livro. Eu disse, como é que deu tempo esse cara escrever isso tudo? Que eu fui olhar, tinha 3 pareceres. Um do Orlando Gomes, outro do Flantal Abelho. Era gente importante. Juristas consagrados no Brasil. Orozimbo Nonato. Orozimbo Nonato. Não, Orozimbo Nonato não. Não, né? Aí, eu disse, doutor, o juiz, o doutor está trazendo o memorial dele, mas está juntando aqui uns documentos sobre os quais eu gostaria de ouvir, de falar. Aí ele se levantou, rapaz, que da outro lado, veio para cima de mim, disse, de onde é que vem você? Para querer emitir conceito sobre o que o Orlando Gomes disse. Você tem gabarito para discutir isso? Eu disse, de onde é que vem o senhor para dizer que pagou para ele dizer isso? E utiliza o que o senhor pagou, que respondeu pergunta sua, não foi minha. Foi o senhor que perguntou. O senhor pagou pela resposta. E querer dizer para mim que isso é honesto. O que há, doutor? O senhor está no tempo de ter caráter, saber me respeitar. Que eu respeito o senhor, mas não respeito seu intelecto. Seu intelecto eu não respeito. Tome. Aí, o juiz se levantou, separou, houve recurso, subiu para o tribunal. Depois pegou meu cliente. Só um minuto. E a sentença como foi? O juiz julgou na hora? Não, na hora não. Ele levou uns 10 dias para julgar. E proferiu a sentença em que sentido? No sentido de anular a sociedade anônima e declarar a sociedade anônima. Dissolveu a sociedade anônima. E o seu cliente perdeu a ação, né? É. O senhor estava advogando para o sócio majoritário É. e a ação foi julgada para desconsiderar a sociedade anônima. Foi. E ele julgou propriamente. Aí o resultado. Influenciado pelos pareceres que estavam Foi. lá nos memoriais, né? Aí eu cheguei e disse para o meu cliente, disse, rapaz, você mora no Rio de Janeiro, ele tem loja no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Luís, em Belém do Pará, tem em Curitiba, você tem loja em toda a parte do Brasil. Você não conhece um jurista, rapaz? Aí ele disse, eu conheço, o Afonso Santos. Eu disse, meu amigo, o Afonso Santos é dono de banco. Ele empresta dinheiro a juros, mas... E jurista não é quem pega dinheiro a juros? Não. Jurista é o sujeito que sabe direito. Por exemplo, um Ponte de Miranda. Francisco Cavalcante Ponte de Miranda. Então, Orozimbo Nonato, que acabou saindo agora do Supremo, que é uma sumidade. Sim. Aqui no Ceará tem um desembargador tão culto que chamam-no de Orozimbo Nonato do Ceará. Quer dizer que então a estratégia era fazer uma apelação e também utilizar de pareceres de juristas também, não é? Era. A estratégia era essa. Aí ele disse, eu conheço. Eu disse, então, rapaz, eu vou lhe dar as peças daqui que a gente escreveu. Ele conhecia quem? Ele conhecia o Ponte de Miranda e conhecia o Orozimbo Nonato. Eita! Ele disse, eu conheço. Eu tenho uma caneta ao Ponte de Miranda.
e disse a ele que aquilo ali era para ele assinar a última obra dele importante. Ele mandar para a editora. O Orosimo Nonato, eu comprei uma caixa de vinho e ele prometeu a mim que a gente abria a caixa de vinho os três juntos. Eles gostavam de tomar uma juntos, hein? É. Aí eu vou ligar para ele e ligou lá do gabinete dele mesmo. Ligou de lá, levou. Depois devolveu. O Orosimo Nonato escreveu um parecer até longo. O do Ponte Miranda foi umas 5 folhas. Mas todos dizendo que a minha tese que estava correta. Legal. Esse parecer, rapaz, o menino tirar lá dentro de uma parte, mas eu tenho que achar, porque eu sei a causa, e no arquivo do Tribunal de Justiça deve ter. Eu fiquei envaidecido como o diabo, porque um homem como o Ponte de Miranda dá um parecer de achar que a minha tese, que eu estava... Aí quando chegou no Tribunal de Justiça, sabe o que eu fiz? A apelação já tinha subido. Eu fiz um requerimento para o relator e os 2 outros juízes, embargadores, juntando cópia dos pareceres, pedindo para ouvir a parte contrária. Aí o relator disse, engraçado, o Orlando Gomes, quando escreve no livro, diz uma coisa, e quando é parecer pago, ele diz o contrário. E eu ganhei a apelação no tribunal. Que legal. Isso aí é uma vaidade que eu fiquei tendo por conta disso. Mas é coisa que o tempo passa, né? Mas é maravilhoso. É como diz o provérbio, segundo me disseram, que Santo Agostinho gostava de dizer, sic transit glória mundi, assim passa a glória do mundo. Sobre essa mesma questão, vô, teve um período que aqui no Brasil, os grandes civilistas, desse período, foram Caio Mário da Silva Pereira, Washington de Barros Monteiro, Orlando Gomes, mas eu quero citar o Silvio Rodrigues. O senhor já teve alguma causa que teve que advogar contra algum desses? Rapaz, eu tive uma ação contra o professor Silvio Rodrigues. Lá em São Paulo ou foi em Fortaleza? Começou em São Paulo, mas veio para cá. Ele promoveu uma ação de nulidade de casamento e alegou 2 teses. A primeira é que a mulher, ele como advogado de um vice-reitor de lá, certo, numa universidade, dizendo que a mulher tinha enganado o homem, que ela não era mentalmente sã. Primeiro dizendo que a mulher não era mentalmente sã. Certo. Não era mentalmente sã e ele tinha se enganado acerca dela. E a segunda tese é que ela enganou a ele. Ora, se ela é insana, ela não pode enganar ninguém. Sim. Aí eu disse que a contestação, a petição inicial do professor era incontradiça, era contraditória por si mesmo. E se frustrava nos seus próprios elementos. Que alguém que é mentalmente insano não pode enganar ninguém, se não tem vontade própria nem intenção de querer levar vantagem. Sim. Aí ele subestabeleceu. Subestabeleceu. E aí eu arguí a exceção de incompetência perante o Tribunal de São Paulo. O senhor teve que ir para São Paulo? Eu fui para São Paulo. Eu arguí a exceção de incompetência, que o competente era o juiz de Fortaleza. Porque ela era residente em Fortaleza, estava em Fortaleza, viajou com ele, mas ele expulsou de casa. Então ela só pode responder a ação no domicílio dela. Aí o Tribunal de São Paulo deu ganho de causa e mandou que o processo todinho voltasse para cá. Veio um monte de processo. Ele tinha mandado bater fotografia, radiografia da mulher. Tinha não sei quantas toneladas de papel de radiografia da moça. E veio para cá, quando chegou aqui, a questão levou alguns anos rodando por aqui. Quando o juiz marcou a audiência de instrução e julgamento, ele veio. O próprio reitor. Certo. Ele veio e eu me contei com ele, sem querer, no hotel. Eu fui falar com um advogado que estava lá e me contei com ele. Ele chegou e disse, me diga uma coisa,
sou como advogado da minha ex-mulher. Não há possibilidade de a gente fazer um acordo. Você sabe o que eu fiz com o professor Silvio Rodrigues? Promovi um disquite litigioso contra ele. Aqui e levei a precatória para citar lá. Aí o bom foi o seguinte. Promovi um litigioso mostrando os maus tratos que o maluco do cliente dele fazia com ela. Sei. A moça toda beliscada de alicate. Ah, Maria. O irmão dela levou ao IML de lá. Aí eu entrei com um disquite litigioso contra ele. Peguei a precatória e fui para São Paulo cumprir. Aí cheguei lá no cartório, onde ele já estava correndo a ação que ele morreu de nulidade do casamento. E levei a precatória. Mas só que levei a resposta do recurso que eu tinha feito, o agradecimento. Certo. Aí eu ouvi um estudante de direito, chegou e disse, rapaz, aquela ação do professor Silvio Rodrigues, né? Sim. Silvio Rodrigues. Ele disse, rapaz, chegou aqui só um agradecimento. Então isso aí já era esperado. Até logo. Aí eu disse, disse com o irmão da mulher que estava comigo. Sim. Disse, vamos embora, vamos almoçar, depois a gente volta. Porque se eu for apresentar a precatória agora, esse cara vai ligar já para o advogado, vai dizer, olha, chegou uma precatória aqui, ele se esconde. Aí eu não vou citar. E era 29 de abril, aniversário da minha mulher. Vixe, tinha que voltar para Fortaleza, né? Eu tenho que estar aqui em Fortaleza. Vovó Gilda ia ficar Pois é. chateada. Aí o resultado. O oficial de justiça, quando eu cheguei lá, era o oficial de justiça já velho, que estava em Mogi das Cruzes. Sim. Era em Mogi das Cruzes. Ele já velho, meio cara de malandro. Aí eu cheguei perto dele, fui ver o regimento de curso e vi quanto é que custava o cumprimento do mandado da precatória. Certo. Aí eu cheguei e disse, malandro, tu tá aqui bem cumprindo pena, né? Em Mogi. É. Ele disse, doutor, andaram falando pro senhor, doutor. Andaram falando. Eu disse, para um oficial de justiça velho ter vindo de São Paulo para cá, só pode ser por castigo. Se for te removido, pode ser por castigo. Alguma traquinagem tu andaste fazendo. Doutor, andaram falando pro senhor. Eu disse, olha, tem uma precatória aí. Tem uma precatória aí que o oficial de justiça designado foi você. E você vai citar o homem. O homem é vice-reitor da universidade. E eu quero o jamegão dele escrito. O ciente. Que eu quero segunda-feira, disseram uma sexta. Certo. Segunda-feira eu quero dar entrada na precatória cumprida lá em Fortaleza. E se ele não quiser assinar, eu não lhe pago. Agora, se você trouxer assinado, você alega um Pedro. Um Pedro. Aí ele disse, um Pedro? Isso é um Pedro, pai. Que o serviço dele não dava nem 100 cruzeiros. Sim. Ele deu um Pedro. Um Pedro? Sim, rapaz. Um Pedro primeiro, rapaz. Pedro primeiro, primeiro não é que está na seda de 1000 cruzeiros? Ah. Ele disse, agora só me dá mesmo o Pedro? Dou. Dou. Agora só dou se o homem ferrar o nome. Aí fiquei esperando, esperei umas 4 horas, rapaz, no furo, e esse filho da mãe não apareceu. Quando já estava para escurecer, lá vinha ele, num táxi com a mão de fora, balançando o papel. Citou. Tava feliz em ganhar um Pedro. Aí quando ele chegou, olha a malandragem. Doutor, agora é o seguinte, eu só vou poder se certificar no dia 3 de maio. Porque o homem botou ciente, mas escreveu 3 de maio. Não posso certificar agora. Eu disse, se tu fizer uma coisa dessa, eu apresento contra ti e tu vai pra rua.
Porque você vai se sentar ali e vai dizer que citou o doutor hoje, 29 de abril, mas ele botou o ciente e datou de 3 de maio. Que era Aí verdade. você vai melhorar seu critério perante os seus acusadores lá de São Paulo. Dizer, olha como ele é correto. Ele foi correto até nisso. Enfrentou um réu que é vice-reitor da universidade. Certo. Aí ele disse, eu vou fazer agora. E fez, e eu paguei a ele e vim-me embora. E Vim-me embora. qual foi o resultado dessa história toda? Esse resultado todo porque ele chegou depois, eu promovia o desquite litigioso contra ele, Sim. ele perguntou se não podia resolver aquilo num acordo. Disse, pode. O casamento era com separação total de bens. Disse, pode. Pode. O senhor desiste da sua imunda ação de nulidade e nós fazemos um acordo no meu desquite. Transformamos o desquite em amigável e o senhor, em prejuízo, em ressarcimento ao dano moral que o senhor causou a ela, você compra um apartamento aqui com quatro garagens, com vaga de garagem, e resiste no nome dela. E paga os meus honorários de sucumbência. Está feito o serviço. Aí eu liguei para ela, ela aceitou. Ele comprou o apartamento para ela, ainda pagou os meus honorários. Que causa interessante, vô. E ele desistiu da ação, mas o professor Silvio Rodrigo caiu fora. Foi, né? Quando Eu citava ele mesmo. ele viu que era cilada, né? Hã? O professor Silvio viu que era cilada aquele cliente dele. É. Eu citava as obras dele mesmo. Legal. Citava as obras dele mesmo. Sério, foi um fato que se passou. Engraçado que nesse tempo o aeroporto era antigo. E minha mulher foi lá assistir. Tinha um patamar em cima que a gente via as pessoas andarem na pista para pegar o avião. Aí eu pequenininho, né, com a bolsa na mão, ela disse assim, eu te vi, eu estou indo pegar o avião. Eu disse, esse bicho tem muito peito, como é que ele vai enfrentar um professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo? Se eu vou, que o direito é o mesmo, não é? É verdade. O direito é o mesmo. Por quê? Agora, mais advogado do que eu, ele não é, porque tanto que ele é professor. Sim. Não é? É verdade. Ele é professor, eu não sou. Eu sou caído na vida. Né? E cheio de experiência, hein, vô? Eu caí na vida. Rapaz, essa experiência que eu tive aqui, de trabalhar no fórum, com juízes sábios, corretos, com juízes independentes, que eram juízes de verdade. Tu acredita? Eu não conheço nenhum juiz da minha época que tenha sido corrupto. Que legal. Não conheci nenhum. Nenhum. Eles eram juízes duríssimos. Duríssimos. Eu conhecia um, cultíssimo, ele escrevia português seiscentista, a Frei Luiz de Souza, a essa de Queiroz. O estilo era o mesmo. Que legal. Cultíssimo. Que ia todo fim de ano ao meu escritório saber qual era o aumento do aluguel, porque ele morava ainda em prédio de aluguel. Sabe? O que você acha? Você tem uma convivência com um homem de bem desse? É inspirador, vô. Pessoas assim é interessante a gente divulgar. Aí formou meu caráter como? Formou meu caráter para ser igual a eles, já que eu não posso ser melhor. Mas eu precisava que eles também soubessem me respeitar. Se existe alguma coisa que eu fiz, escolhi, foi ser advogado. Porque no depoimento pessoal de quem quer que seja, eu faço o indivíduo dizer com a língua dele o que eu quero. Encosto ele na parede, sem humilhá-lo, sem alterar. Porque eu já vi audiência de juiz socar a cara do outro advogado em plena audiência. Eu já vi.
Eu já vi no fórum fazer isso. Minha nossa. Já vi uma briga de advogado no corredor, em que o paletó dos dois, eles arrancaram as mangas, ficaram os paletó sem as mangas. Aos tabefes. Eu já vi advogado brigar no foro, de duas mulheres segurarem um advogado e a outra com salto de sapato quebrar a cara dele. Minha Nossa Senhora. Quer dizer, eu tenho um cara que tem uma vivência tremenda. Eu estou com mais de 60 anos que caí na vida, né? Não, e por isso que estes nossos encontros aqui são interessantes, vô, porque essas histórias devem ser compartilhadas. Porque esses exemplos devem servir de inspiração, viu? Porque outra coisa, eu fui fazer uma palestra e foi eu ser o responsável. E disse para os alunos lá, vocês estão fazendo o curso de Direito, que muita gente achava que Direito era para quem não quer nada na vida. Que as profissões seriam medicina, engenharia, agronomia, seriam essas difíceis. E não direito, que o direito, quando você não dá para nada, vai seguir direito. Mas eu me lembro que quando foi para criar o curso jurídico no Brasil, que quiseram colocar a faculdade de Direito no Rio de Janeiro, o presidente da República não concordou. Disse, não, você botar uma faculdade para ensinar esses advogados aqui, Deus me livre de advogado perto de mim. O imperador, né? Não queria advogado perto dele. 1825. Mas só veio sair no dia 11 de agosto de 1827. E sabe qual é a outra coincidência? Que vai melhorar o nosso triunvirato de hoje? O autor da lei era o Visconde de São Leopoldo, José Feliciano Teixeira de Vasconcelos. Olha aí que nome bonito, rapaz, desse senhor. Quer dizer que ele foi o patrono da criação dos cursos jurídicos. Que interessante saber disso, rapaz. Quer dizer que nosso nome está vinculado a essa área há um certo tempo, né, vô? E não saiu ainda em 1825, porque ele foi nomeado plenipotenciário e mandaram para Portugal. Quando ele voltou, ele reinsetou o projeto de lei para tramitar no Congresso. E o projeto se tramitou, tem até o regulamento da Faculdade de Direito, ele queria uma universidade, não conseguiu, mas conseguiu o curso de Direito. Ele queria criar um curso de Direito. Aí um padre, que era deputado federal, disse, por que ao invés de Vossa Excelência propor, já que não é uma universidade, um curso de Direito, você não propõe dois? Aí não bota no Rio de Janeiro, porque aqui é sede do governo que não quer advogado perto. Nós não podemos botar em Minas Gerais, porque lá houve a Inconfidência Mineira. Nós podemos colocar uma em Olinda, em Pernambuco, e a outra aqui em São Paulo. Aí foram criados os dois cursos de Direito. Legal. O dia que foi criada a lei, 11 de agosto de 1827. José Feliciano Fernandes Teixeira. Muito bem, vovô. Olha, com esse último relato, nós vamos aqui interromper, não é, o nosso encontro e já deixar todo mundo convidado para o próximo que vai ocorrer, porque tem muito mais história para o vovô contar. Histórias extraordinárias que valem a pena a gente escutar, a gente ver. E é um privilégio, mais uma vez, estar aqui com todos vocês e com meu vovô, compartilhando essa experiência que vale ouro de uma vida espetacular. Muito obrigado a todos. Fiquem sempre com Deus, com a paz de nosso Senhor. Até logo. Tudo bem.